não é mais novidade que a WWE não é a organização que parece ser por fora. A empresa tem um longo histórico de acobertamento de suas maiores estrelas, mas no caso de Hulk Hogan, bem, digamos que eles não conseguiram esconder tudo. Então, quais são as coisas que a WWE não conseguiu esconder sobre um dos maiores nomes da história da luta livre? Fique conosco neste vídeo enquanto revelamos todos os detalhes. Quando os jovens fãs de luta livre de hoje falam sobre os que movimentam e agitam a indústria da luta livre, eles mencionam nomes como Triple A, Shawn Michaels e The Rock. E sim, em seus auge, todos esses caras foram megastars, não apenas na luta livre, mas em todo o mundo do entretenimento. Mas se esses caras eram estrelas, Hulk Hogan era a lua. Na verdade, esse homem foi o maior nome da luta livre nos anos 80 e 90, com suas atuações na WWE e na WCW, mudando o jogo em grande estilo. Os fãs ainda o consideram um dos maiores lutadores, mas ultimamente são os escândalos que parecem se destacar mais do que suas conquistas. Com o passar do tempo, surgiu uma série de controvérsias que mancharam seu legado e, honestamente, isso foi bastante justificado. A WWE fez o possível para manter tudo em segredo, mas com algo tão grande, era impossível manter tudo em segredo. Portanto, ao darmos uma olhada em alguns dos momentos não tão bons de Hulk Hogan, é preciso ter em mente que a razão pela qual ele se safou de tanta coisa foi porque ele era quase intocável como imagem global. Ao longo de sua carreira, Hogan teve um relacionamento de idas e vindas com a WWE. No entanto, uma de suas saídas mais populares aconteceu em 2015. Naquele ano, Hogan foi demitido da WWE. Então, o que levou à sua demissão? O motivo de sua demissão remonta a um incidente de 2007 que ressurgiu em 2015. Hogan estava no tribunal por causa da publicação de uma fita de sexo, e durante o julgamento, uma gravação de áudio foi apresentada como prova. Na fita, Hogan foi ouvido fazendo comentários racistas sobre o possível namoro de sua filha com uma pessoa negra. Ele usou insultos raciais e disse: "Acho que todos nós somos um pouco racistas." O vídeo foi divulgado, o que provocou uma reação negativa generalizada. Tanto o mundo da luta livre profissional quanto o do entretenimento reagiram com veemência, considerando os comentários de Hogan profundamente ofensivos e prejudiciais. A WWE tem uma política rígida de não tolerância com relação a esses assuntos. Por isso, Hogan foi demitido da empresa. Eles também se distanciaram dele, removendo quase todas as referências a ele de seu site e até mesmo apagando sua entrada da página do WWE Hall of Fame. Mais tarde, Hogan chamou o incidente de 2007 de o maior erro de sua vida e tentou se desculpar, alegando que havia aprendido com a experiência. Apesar disso, ele perdeu muitos fãs e sua reputação sofreu um golpe significativo. No entanto, a WWE acabou reintegrando Hogan ao Hall of Fame em 15 de julho de 2018. Mais tarde naquele ano, em 2 de novembro de 2018, Hogan retornou às telas como apresentador do evento Crown Jewel da WWE, marcando seu 5º retorno à empresa. Continuando, não é segredo que Hulk Hogan não era exatamente querido por outros lutadores da WWE. Um de seus maiores críticos? Ninguém menos que o Macho Man Randy Savage. Savage tinha um problema com Hogan, pois acreditava que o Hulkster desempenhava um papel importante em seu divórcio na vida real com a Miss. De acordo com Savage, Hogan havia se intrometido em seu casamento, e ele não estava feliz com isso. Enquanto isso, Hogan e sua ex-esposa, Linda, alegaram que estavam, na verdade, protegendo Elizabeth do que eles descreveram como os modos controladores de Savage. É interessante notar que Hogan e Savage tinham uma boa relação de trabalho. Eles formaram a equipe Mega Powers, uma das maiores duplas de luta livre da década de 1980. Mas, nos bastidores, eles oscilavam entre melhores amigos e inimigos declarados. Em 1985 e 1986, Hulk Hogan e Randy Savage, o Macho Man, entraram em conflito pelo campeonato da WWE. Surpresa, surpresa, Hogan geralmente levava a melhor, como de costume para o Hulkster, mas Savage não desapareceu exatamente em segundo plano. Na verdade,
ele se tornou uma grande estrela por si só, graças, em parte, ao seu reinado no campeonato intercontinental. A Miss Elizabeth, que era a esposa e camareira de Savage na vida real, desempenhou um papel importante em suas histórias. Em 1987, Hogan salvou Savage e Elizabeth de uma surra da Hart Foundation e do Honky Tonk Man. Esse momento heróico desencadeou o nascimento de uma das duplas mais icônicas da luta livre, os Mega Powers. A partir de então, as duas lendas formaram uma equipe, enfrentando oponentes de esquerda a torto e a direito, preparando o palco para a WrestleMania 4. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a desandar. Na tela, havia uma tensão visível entre Hogan e Savage, especialmente quando Hogan protegia demais a Miss nos bastidores. Savage era conhecido por ser um marido muito ciumento. Naturalmente, esse drama da vida real foi muito bem visto na TV, e as sementes da separação dos Mega Powers estavam sendo plantadas. No Royal Rumble de 89, Hogan acidentalmente eliminou Savage, e isso foi a gota d'água. Os dois se enfrentaram na WrestleMania em uma luta apropriadamente chamada The Mega Powers Explode. Hogan venceu essa luta, bem como as lutas seguintes daquele ano, depois disso, os dois seguiram caminhos diferentes na WWE, mantendo distância um do outro por um tempo. Hogan deixou a WWE em 1993 e Savage o seguiu um ano depois, e ambos acabaram na WCW. Como isso significava dinheiro, eles trabalharam juntos em um ângulo de reunião em 1994. Em 1996, Hogan se tornou heel e formou a NWO. O Macho Man acabou se juntando a ele. Quem não se juntou? Mas, a essa altura, eles já não eram mais amigos. Em 1992, a Miss Elizabeth pediu o divórcio de Savage, e ele culpou abertamente Hogan e sua esposa, Linda, por envenenar a mente de Elizabeth contra ele. Até mesmo The Ultimate Warrior interveio, apoiando as alegações de Savage, dizendo que Hogan, Linda e Vince McMahon haviam convencido Elizabeth de que ela estava perdendo uma aventura na vida. A WWE já vinha insinuando a tensão entre Hogan e Savage, e na vida real, Elizabeth havia se aproximado de Linda, muitas vezes ficando na casa deles para escapar dos ciúmes de Savage. A situação chegou a um ponto de ebulição em 1993, quando Hogan estava em Miami gravando um filme. Os Hogans convidaram Elizabeth para se juntar a eles, achando que ela precisava de um descanso, e ela concordou. Foi então que ocorreu o infame incidente. Hogan, que acabara de sair do chuveiro, entrou e encontrou Savage, que se elevava sobre sua esposa, exigindo saber onde Elizabeth estava. Hogan tentou se fazer de pacificador, sugerindo que ajudaria Savage a encontrá-la em seu quarto. Mas antes, Hogan havia visto Elizabeth saindo da piscina com um produtor discreto. Mais tarde, circularam rumores de que Savage havia dado a Hogan o olho roxo que ele ostentava na WrestleMania 9, depois de flagrar Elizabeth com outro cara no hotel. Hogan, no entanto, sempre insistiu que ele tinha ficado com aquele olho roxo por causa de um acidente de jet ski. Savage, por outro lado, estava convencido de que Hogan era o motivo de seu divórcio, alegando que foi ele quem estragou seu casamento. Hogan jurou que estava apenas sendo amigo, mas depois disso, Savage perdeu o controle e a amizade deles nunca mais foi a mesma. Mais tarde, Hogan mencionou que ganhou mais dinheiro com Savage do que com qualquer outra pessoa. Por isso foi doloroso o fato de a briga ter durado quase uma década. Embora Hogan tenha dito que eles fizeram as pazes antes do falecimento de Savage em 2011, algumas pessoas, inclusive o próprio Savage, não tinham tanta certeza. Em uma entrevista, Savage respondeu: "Nunca fomos amigos, no máximo conhecidos. Não tenho nada de bom a dizer sobre Hulk Hogan. Ele é um canalha." Com a posição de Savage sobre o assunto, as pessoas não podem deixar de se perguntar se o papel de Hogan na saída de Elizabeth foi tão inocente quanto ele alegou, ou se houve muito mais nesse drama confuso do que todos sabiam. De qualquer forma, os fãs da velha guarda da luta livre provavelmente se lembram do escândalo dos esteroides que abalou o setor na década de 1990. E sim, Hulk Hogan estava bem no meio dele. Naquela época,
Os esteroides, ou o suco, como eles o chamavam, eram praticamente uma segunda opção no wrestling profissional. Homens como Hogan e outras lendas famosas eram conhecidos por usar esteroides anabolizantes para manter seus físicos avantajados. Esses esteroides, que são essencialmente uma versão sintética da testosterona, ajudam os atletas a ganhar músculos, ganhar peso e aumentar sua agressividade. Embora os esteroides dessem a esses lutadores a aparência de super-heróis, os riscos à saúde não eram brincadeira. No entanto, naquela época, esses perigos não pareciam impedir muitos atletas de usar esteroides na busca por aquela aparência esculpida e poderosa. Hogan é um deles. Todo o drama dos esteroides na luta livre aconteceu em 1994. Bem no meio do julgamento de Vince McMahon sobre a distribuição de esteroides. A saga começou alguns anos antes, quando um médico da Pensilvânia se meteu em sérios problemas por fornecer esteroides ilegalmente. À medida que o drama do tribunal se desenrolava, foi revelado que esse médico estava distribuindo esteroides diretamente para a então WWF, especificamente para o escritório de McMahon, em Stamford, Connecticut. Essa revelação chocante fez com que o próprio McMahon fosse levado a julgamento. No final, ele foi considerado inocente, mas o escândalo que envolveu o julgamento ainda permanece como uma das maiores controvérsias da história da luta livre. Um dos rostos mais famosos envolvidos nessa confusão foi o de Hulk Hogan. Quando foi chamado para testemunhar durante o julgamento sobre esteroides, Hogan já havia dito que nunca havia usado esteroides. Mas quando estava sob juramento no tribunal, Hogan confessou que de fato havia usado esteroides. Ele chegou a dizer que o uso de esteroides era bastante comum entre os lutadores nos anos 80. Durante seu depoimento, Hogan mencionou que ligaria para a secretária de McMahon para fazer um pedido ao médico da Pensilvânia que havia sido condenado. Ele insistiu que não usava as drogas para melhorar seu desempenho. Em vez disso, alegou que as usava para ajudar a controlar as lesões. A essa altura, estava claro que Hogan não era leal a McMahon, já que agora ele estava na WCW, depois de deixar a WWE. Mas, curiosamente, Hogan deu uma lição a McMahon durante seu depoimento, afirmando que Vince nunca lhe pediu esteroides ou os forneceu a ele. Hogan estava usando esteroides por conta própria. Depois de anos de negação, a admissão de Hogan não o favoreceu muito aos olhos do público. Ele nunca especificou realmente quando decidiu parar de usar esteroides, mas se você der uma boa olhada em como ele mudou após o julgamento, isso pode lhe dar algumas pistas. Como mencionamos anteriormente, Hulk Hogan não era exatamente o cara mais popular entre seus colegas lutadores, e há uma razão sólida para isso. Ele se recusava terminantemente a perder para qualquer um que considerasse um grande lutador, tudo isso enquanto exercia seu poder. Hogan desenvolveu uma reputação, e tanto por ser relutante em ajudar outros lutadores a brilhar. Ele tinha um nível de influência inigualável no setor e parecia se orgulhar disso. Há muitas histórias de lutadores favoritos dos fãs sobre o fato de Hogan ser difícil quando se tratava de colocá-los no topo, mas dois nomes se destacam mais: Bret Hart e Shawn Michaels. Bret Hart se sentiu totalmente privado de um momento importante pelo título devido às exigências de Hogan. Na WrestleMania 9, Bret perdeu para Yokozuna em uma luta controversa em que o Sr. Fuji jogou sal em seus olhos, levando a vitória de Yokozuna. Para piorar a situação, Hogan conseguiu entrar sorrateiramente na disputa pelo título logo após a vitória de Yokozuna, entrando em cena para roubar o cinturão. Bret ficou furioso com isso, especialmente quando Hogan se recusou a entregar o título a ele mais tarde. Mesmo quando perdeu, Hogan estava obcecado em manter sua imagem intacta. Como Bret era menor e tinha acabado de chegar ao cenário do evento principal, Hogan não quis entregar o cinturão a ele. Em vez disso, ele o entregou a Yokozuna graças à interferência externa, o que permitiu que Hogan parecesse forte na derrota. Esse pequeno desvio atrapalhou bastante os planos de Bret. Mesmo anos depois, Bret ainda guarda rancor de Hogan por ter se recusado a entregar o WWE Championship a ele, acabando por deixar a empresa em maus lençóis. Por outro lado, Shawn Michaels teve seu próprio confronto com Hogan um pouco mais tarde,
quando Hogan desistiu de um acordo para perder para ele em uma revanche. Quando The Heartbreak Kid e Hogan se enfrentaram no SummerSlam 2005, era para ser uma luta épica entre duas lendas do wrestling, mas acabou sendo memorável pelas razões erradas, porque Shawn exagerou em todos os golpes que Hogan lhe deu. No início, eles planejaram uma saga de 3 lutas entre 2 mocinhos. O plano era que Hogan vencesse a primeira luta, preparando uma revanche no Raw para que Shawn vencesse, mas Hogan mudou de ideia e decidiu que queria ser o vilão. Hogan anunciou que só participaria de um combate devido a uma lesão e que venceria. Shawn ficou furioso e decidiu exagerar em todos os movimentos de Hogan só para fazer uma declaração. No final, Hogan venceu a luta, mas definitivamente não foi do jeito que ele esperava. A seguir, outro lutador que teve problemas com Hulk Hogan, Brutus Beefcake. Esses caras já foram melhores amigos, mas em algum momento, as coisas mudaram e eles acabaram tendo sérios problemas um com o outro. Ed Leslie, mais conhecido como Brutus Beefcake, era na verdade um dos poucos caras que não tinha problemas com Hogan nos bastidores. Eles eram amigos muito antes de Hogan se tornar famoso na WWE. Os dois se conheceram nos anos 70, quando Beefcake ainda usava nomes como Ed Boulder e Dizzy Hogan, fazendo o papel de irmão kayfabe de Hogan. Eles viajaram juntos por vários territórios de luta livre nos anos 70. As coisas decolaram quando Vince McMahon escolheu Hogan como o rosto da empresa em 1982, levando-o a entrar para a WWE. Alguns anos depois, em 1984, Brutus Beefcake fez sua estreia na WWE. Com Hogan como seu melhor amigo e mentor, Beefcake foi empurrado como um dos principais heel logo no início, antes de se transformar em um personagem favorito dos fãs. Ele realmente atingiu seu auge quando foi o evento principal do SummerSlam 1989, ao lado de Hogan, enfrentando Randy Savage e Zeus. Foi um grande acontecimento para ele, pois era raro alguém em sua posição conseguir uma luta de tão alto nível, e ficou claro que sua amizade com Hogan ajudou a elevá-lo. Beefcake continuou a ter grandes oportunidades, incluindo a formação de uma equipe com Hogan novamente para o pay-per-view No Holds Barred, vinculado ao filme no final daquele ano. Ele também teve um lugar de destaque na WrestleMania 9 em 1993, mais uma vez porque estava em parceria com Hogan, enfrentando a Money Inc., uma das maiores empresas de luta livre do mundo. Enquanto Hogan ainda estava no topo, Beefcake lutava para manter o mesmo nível de sucesso. Depois que Hogan voltou à cena do evento principal, Beefcake pareceu desaparecer por um tempo. Quando Hogan acabou deixando a WWE, Beefcake seguiu o mesmo caminho. Quando Hogan se mudou para a WCW, ele usou sua influência para que Eric Bischoff também contratasse Beefcake. O grande momento de Beefcake veio com uma virada, quando ele foi rebatizado como The Butcher e desafiou Hogan pelo campeonato da WCW no Starrcade 1994. Mas, depois disso, os fãs devem se lembrar dele mais como o misterioso Zodiac em The Dungeon of Doom, ainda posicionado como rival de Hogan, antes de se reinventar drasticamente como o Booty Man, um babyface. Durante esse período, ele brigou principalmente com Diamond Dallas Page no mid-card. A amizade deles piorou na década de 2010, quando Beefcake revelou em seu livro que ele e Hogan não se falavam mais. Apesar de permanecerem amigos após o fechamento da WCW, o relacionamento entre eles acabou se deteriorando. Eles começaram a trocar golpes no Twitter, e ninguém sabia ao certo o que havia causado a briga. Hogan chegou a ameaçar Beefcake com um processo, enquanto Beefcake acusou Hogan de ter um caso com sua ex-mulher. Beefcake até compartilhou alguns dos detalhes em um podcast, mencionando um incidente envolvendo Hogan e a nova parceira de Beefcake, Missy, em que Hogan sugeriu que eles ficassem juntos, mas ela rejeitou a ideia, o que deixou Hogan furioso. Beefcake também observou que, após o divórcio com Linda, Hogan parecia ter mudado, e não para melhor. Ric Flair acrescentou um pouco de drama à mistura, alegando que a briga se devia ao fato de Beefcake supostamente ter roubado itens da casa de Hogan para vender, mas isso nunca foi realmente confirmado. No entanto, eles acabaram fazendo as pazes quando a WWE pediu a Hogan que introduzisse Beefcake no Hall of Fame, mostrando que,
Apesar de seus altos e baixos, ainda havia alguma amizade. Ainda uma das várias razões pelas quais outros lutadores não suportam Hulk Hogan, a briga de Ventura com Hogan aconteceu porque Hogan atrapalhou totalmente seus planos. Nos anos 80, de 1981 a 1990, Hulk Hogan e Jesse Ventura eram próximos, tendo trabalhado juntos na AWA. Suas carreiras e personagens de luta livre realmente se complementavam, pois ambos admiravam o superstar Billy Graham e criaram personagens influenciados por ele. Eles treinaram juntos e dividiram as lutas do evento principal até que a saúde de Ventura interrompeu sua carreira de lutador em 1985. Mesmo depois que Ventura mudou para comentarista na WWE, eles ainda se elogiavam mutuamente. A amizade entre eles continuou quando Ventura foi para a WCW em 1990, mas tudo mudou quando Ventura decidiu processar a WWE por royalties, pois ele acreditava que lhe eram devidos por mercadorias, bonecos de ação e uma fatia do bolo por seus comentários em programas como Superstars of Wrestling e Saturday Night's Main Event. Durante o julgamento civil, que Ventura venceu, Vince McMahon foi questionado pelo advogado de Ventura sobre a falta de um sindicato na luta livre. Quando perguntado sobre qual lutador havia tentado fundar um sindicato, McMahon apontou Ventura dizendo: "O próprio Hulk Hogan me contou." Ventura se sentiu traído pelo fato de Hogan tê-lo denunciado ao chefe, especialmente porque isso era para o bem maior de todos os lutadores. Essa traição levou Ventura a cortar todos os laços com Hogan, e eles nunca mais se falaram. Mas a rixa não terminou aí. Ventura atacou Hogan em público nos anos seguintes, deixando que outros lutadores soubessem da traição, especialmente quando lutadores como Bret Hart falaram sobre formar um sindicato. Quando Hogan se juntou à WCW em 1994, correram rumores de que uma das condições de Hogan para se juntar à equipe era que eles demitissem Ventura, o que aconteceu. Com o passar do tempo, Hogan e Ventura trocaram sutis golpes um no outro. Em 1998, quando Hogan tirou uma folga da WCW, ele apareceu no The Tonight Show with Jay Leno, usando uma boá de penas pretas e brancas, uma referência ao estilo característico de Ventura, e anunciou sua candidatura à presidência. Muitos analistas de luta livre viram isso como uma provocação à Ventura, depois que ele se tornou governador de Minnesota. Em represália, quando a WWE pediu a Ventura que aparecesse no Raw e oficiasse o evento principal no SummerSlam 1999, ele saiu do roteiro, dizendo que era o único lutador que poderia genuinamente afirmar ser um Navy SEAL. Ele acrescentou que os fãs poderiam ver fraudes por aí fingindo servir ao seu país, o que muitos acreditaram ser um golpe direto em Hogan, conhecido por seus papéis em filmes de ação. Esses caras estão muito mais calmos agora. E Ventura não tem vergonha de mostrar que não é fã de Hogan. Outra coisa questionável que Hogan fez foi sua infame campanha presidencial hoax. Acontece que o anúncio de Hogan sobre sua campanha presidencial no programa de Jay Leno foi apenas um golpe em Ventura. Em um grande golpe publicitário, Hulk Hogan tentou convencer os fãs de que estava concorrendo à presidência nas eleições de 2000. A WCW preparou um grande momento em que Hogan afirmou que estava deixando a luta livre para seguir uma jornada política. Em 9 de novembro de 1998, com agentes do Serviço Secreto atrás de si e vestido com seu equipamento de luta livre, Hollywood, Hogan invadiu o ringue em um evento da WCW, Nitro, coberto de confetes vermelhos, brancos e azuis. Ele fez um discurso empolgante. "Se eu conseguir fazer com que os Estados Unidos me apoiem, nós viraremos a página. Daremos aos Estados Unidos um novo começo", proclamou, reunindo a multidão como um verdadeiro campeão. Os fãs foram ao delírio, mas será que eles sabiam pelo que estavam torcendo? Hogan, a lenda da luta livre, estava supostamente mergulhando em uma campanha presidencial. Apenas 3 semanas depois, ele divulgou um memorando no programa de ação de graças de Jay Leno, anunciando sua aposentadoria da luta livre
e colocando sua carreira em Hollywood em espera. Realizei tudo o que eu queria fazer na luta livre. Minha família está segura, disse ele a Leno, parecendo muito sério sobre sua aposentadoria. Mas não demorou muito para que os fãs percebessem que a suposta candidatura presidencial de Hogan tinha menos a ver com política e mais com o aumento de seu perfil no wrestling. Não houve comícios de campanha, nem aparições sérias na mídia. Apenas um plano atrevido para aumentar o entusiasmo por um evento da WCW que estava por vir. 2 meses depois, Hogan estava de volta ao ringue como se nada tivesse acontecido, provando que suas aspirações políticas eram apenas um golpe publicitário, o que com toda a justiça funcionou. No entanto, talvez o fato de sua campanha presidencial ser uma farsa tenha sido o melhor, porque quando Hogan realmente apareceu em uma campanha presidencial de verdade, ele fez alguns comentários seriamente controversos. Ameaçar bater no corpo de uma vice-presidente mulher não foi sua melhor ideia. Quando Hulk Hogan discursou na convenção de Donald Trump em 2024, ele não pôde deixar de trazer à tona suas antigas travessuras de luta livre enquanto endossava Trump. O público republicano não se importou com isso, mas Hogan passou dos limites quando brincou sobre bater no corpo de Kamala, e isso não agradou a muita gente. Em um vídeo que circulou pelo TMZ, o lutador veterano perguntou à multidão desordeira: "Vocês querem que eu dê um body slam em Kamala Harris?" E até gritou: "Vocês querem que eu dê um leg drop em Kamala?" referindo-se a um de seus movimentos característicos. Esses comentários foram feitos durante um evento para promover sua nova cerveja, bem no momento em que as pessoas pediam o fim das conversas políticas violentas após uma tentativa de assassinato de Trump. Mas a coisa fica ainda pior. Hogan não parou por aí. Ele também fez alguns comentários bizarros sobre a identidade racial de Harris. Ele perguntou: "Kamala é um camaleão? Ela é indiana?" enquanto lançava alguns estereótipos ultrapassados relacionados aos nativos americanos. E quando você pensava que ele poderia ter ido longe demais, era possível ouvi-lo dizer que ia ser criticado por essa. E acrescentou: "Não fui eu, foi a cerveja que falou." Mais tarde, a BBC entrou em contato com a gerência de Hogan para fazer um comentário, mas é de se perguntar o que ele estava pensando. Aqui está, revelando o que a WWE não conseguiu esconder sobre Hulk Hogan. O que você acha? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.